Aula 02, Funções, Natureza Jurídica e Eficácia das Decisões dos Tribunais de Contas, com foco em controle externo e banca FGV. Aula de abertura. O que a FGV tende a cobrar neste tema? A matéria desta aula gira em torno de 3 grandes núcleos. O primeiro núcleo trata dos sistemas de controle, diferenciando controle externo, controle interno, sistema inglês de jurisdição una e sistema francês de dualidade de jurisdição. O segundo núcleo trata dos tribunais de contas, explicando quais existem no Brasil, quais recursos cada um fiscaliza, quem é o titular do controle externo e quais funções são exercidas pelas Cortes de Contas. O terceiro núcleo trata da natureza jurídica dos tribunais de contas e da eficácia de suas decisões, especialmente a discussão sobre coisa julgada, controle judicial, título executivo, execução de débito e multa e prescrição. Para a banca FGV, o aluno deve prestar atenção especial aos seguintes pontos. A FGV costuma explorar a literalidade da Constituição Federal de 1988, mas frequentemente transforma essa literalidade em uma situação concreta. Por exemplo, em vez de perguntar simplesmente quem exerce o controle externo no âmbito estadual, a banca pode dizer que a Polícia Civil de determinado estado sofre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e perguntar quem exerce essa fiscalização por excelência. A resposta deve transportar o modelo federal para o modelo estadual. No Estado, o titular do controle externo é a Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. A FGV também costuma cobrar a diferença entre jurisdição una e jurisdição dupla. No Brasil, vigora o sistema inglês, também chamado de sistema de jurisdição una, jurisdição única ou monopólio de jurisdição pelo Poder Judiciário. Isso significa que, em regra, lesão ou ameaça a direito pode ser levada ao Poder Judiciário, ainda que exista processo administrativo. A FGV gosta de cobrar as exceções em que se exige prévio requerimento administrativo ou esgotamento da via administrativa, como a justiça desportiva, o habeas data, a reclamação por descumprimento de súmula vinculante praticado pela administração pública, o benefício previdenciário e a cobrança de seguro DP-VAT. Outro ponto muito explorável pela FGV é a prescrição da pretensão de ressarcimento fundada em decisão de Tribunal de Contas. O aluno deve gravar que o Tribunal de Contas julga contas, não julga pessoas para fins de ato doloso de improbidade administrativa. Por isso, a pretensão de ressarcimento fundada em decisão do Tribunal de Contas é prescritível. A imprescritibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal para ressarcimento ao erário depende de ato doloso de improbidade administrativa, e isso não é objeto do julgamento técnico das contas pela Corte de Contas. Por fim, a FGV pode cobrar a criação de tribunais de contas no âmbito municipal. A Constituição Federal de 1988 veda que municípios criem novos tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Porém, essa vedação não impede que estados criem Tribunal de Contas dos Municípios, que é órgão estadual destinado a auxiliar as câmaras municipais no controle externo dos municípios daquele estado. Também é possível extinguir Tribunal de Contas dos Municípios já existente por emenda à Constituição Estadual, desde que preservado o controle externo. Sistema de controle externo e sistema de controle interno. O artigo 70 da Constituição Federal de 1988 é a base de quase toda a matéria. Em linguagem explicada para estudo, ele estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta será exercida quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, à aplicação das subvenções e à renúncia de receitas. Essa fiscalização será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e também pelo sistema de controle interno de cada poder. A primeira ideia essencial é que o titular do controle externo, no plano federal, é o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas da União não é o titular político do controle externo. Ele é o órgão técnico que auxilia o Congresso Nacional, exercendo competências próprias previstas diretamente na Constituição. Por simetria, no âmbito estadual, o titular do controle externo é a Assembleia Legislativa. No Distrito Federal, o titular é a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nos municípios, o titular do controle externo é sempre a Câmara Municipal, também chamada de Câmara de Vereadores. A segunda ideia essencial é que a Constituição Federal de 1988 prevê 2 sistemas distintos de controle. O controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas competente. O controle interno é exercido dentro de cada poder. No Poder Executivo Federal, por exemplo, a Controladoria Geral da União tem papel importante no sistema de controle interno. Nos estados, existem controladorias gerais estaduais. Nos municípios, podem existir controladorias gerais municipais. Além disso, os poderes legislativo e judiciário também devem manter suas estruturas internas de controle. A relação entre controle externo e controle interno não é de hierarquia. Um sistema não é chefe do outro. Eles são complementares. O controle interno deve apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Quando os responsáveis pelo controle interno tomarem conhecimento de irregularidade ou ilegalidade, devem dar ciência ao Tribunal de Contas competente, sob pena de responsabilidade solidária. Essa responsabilidade solidária é uma forma de pressionar o controle interno a não se omitir diante de irregularidades. É muito importante não cair na pegadinha de que, se o controle interno funcionar muito bem, o controle externo deixará de ser necessário. Isso está errado. A boa implementação do controle interno não elimina o controle externo. Ambos coexistem, cada um com funções próprias.
Competências do Tribunal de Contas, competências do Legislativo e competências conjuntas. O controle externo não se resume ao Tribunal de Contas. A Constituição distribui competências entre o Tribunal de Contas, o Legislativo e, em certos casos, ambos em conjunto. As competências próprias do Tribunal de Contas incluem, por exemplo, julgar as contas dos administradores públicos e apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e das concessões iniciais de aposentadoria, reforma e pensão. As competências próprias do Legislativo incluem, por exemplo, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar e autorizar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. As competências conjuntas aparecem, por exemplo, na sustação de contratos. O Tribunal de Contas identifica a ilegalidade e assina prazo para que o órgão adote as providências necessárias. Se a determinação não for cumprida, o Tribunal comunica ao Congresso Nacional, que solicitará ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se, depois de 90 dias, o Congresso Nacional ou o Poder Executivo não adotarem as medidas cabíveis, caberá ao Tribunal decidir a respeito. Para a prova, é indispensável cuidado. A competência para sustar contratos pertence, em primeiro momento, ao Congresso Nacional. O Tribunal de Contas só passa a decidir após a inércia no prazo constitucional. Sistemas administrativos, sistema francês e sistema inglês. Os sistemas administrativos, também chamados de sistemas de controle, são o conjunto de instrumentos previstos no ordenamento jurídico para fiscalizar a legalidade dos atos da administração pública. A doutrina costuma comparar dois grandes modelos, o sistema francês e o sistema inglês. O sistema francês também é chamado de contencioso administrativo ou sistema de dualidade de jurisdição. Nesse modelo, existe uma jurisdição comum, exercida pelo Poder Judiciário, e uma jurisdição administrativa, exercida por tribunais administrativos. A principal característica é que os tribunais administrativos decidem as matérias administrativas com força definitiva, sem possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário quanto ao mérito. Por isso se fala em dualidade de jurisdição. O sistema inglês também é chamado de jurisdição una, jurisdição única, unidade de jurisdição ou monopólio de jurisdição. Nesse modelo, somente o Poder Judiciário possui jurisdição em sentido próprio, isto é, somente suas decisões podem resolver conflitos com força de definitividade material. Pode haver decisão administrativa, processo administrativo e controle administrativo, mas a matéria pode ser levada ao judiciário se houver lesão ou ameaça a direito. O Brasil adota o sistema inglês, de jurisdição una. A base constitucional é o artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse é o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Isso não significa que todos os conflitos precisam começar no Poder Judiciário. A administração pública pode decidir processos administrativos, pode aplicar sanções, pode anular seus próprios atos ilegais e pode exercer autotutela. O que não pode acontecer, como regra, é impedir o interessado de levar a controvérsia ao judiciário. Exceções à regra de independência da via judicial. Em regra, o ingresso na via judicial independe de requerimento administrativo prévio e independe do esgotamento da via administrativa. Por exemplo, se um servidor público é punido administrativamente, ele pode propor ação judicial contra a sanção mesmo sem ter recorrido administrativamente. Essa regra tem exceções relevantes. A primeira exceção é a justiça desportiva. A Constituição Federal de 1988 estabelece que o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas depois de esgotadas as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. A justiça desportiva não integra o Poder Judiciário. Ela é instância administrativa especializada. A segunda exceção envolve a reclamação ao Supremo Tribunal Federal por descumprimento de súmula vinculante, quando o ato ou a omissão for da administração pública. Nessa hipótese, a reclamação constitucional só será admitida depois do esgotamento das vias administrativas. Atenção, esse condicionamento vale para a reclamação constitucional. Ele não impede, por si só, o uso de outras ações judiciais, como mandado de segurança ou ação ordinária, quando cabíveis. A terceira exceção é o habeas data. A Lei nº 9.507, de 1997, exige prova da recusa ao acesso às informações, da recusa à retificação ou anotação, ou do decurso do prazo sem resposta. A lógica é que, sem pedido anterior e sem resistência, não há pretensão resistida suficiente para justificar o habeas data. A quarta exceção é o benefício previdenciário. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 631.240, entendeu que o ingresso judicial para concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento administrativo. Não é necessário esgotar todos os recursos administrativos. Basta o indeferimento ou a demora excessiva na análise. A exigência também não prevalece se a posição da administração for notória e reiteradamente contrária ao pedido do segurado. A quinta exceção envolve a cobrança do seguro DPVAT. O Superior Tribunal de Justiça aplicou por analogia a lógica do prévio requerimento administrativo, salvo situações particulares. Para a FGV, a frase de ouro é esta: o Brasil adota jurisdição una, mas isso não impede exceções pontuais de jurisdição condicionada, quando a Constituição, a lei ou a caracterização do interesse de agir exigem requerimento ou esgotamento administrativo.
Tribunais de Contas no Brasil, quantidade e competências no Brasil, existem 33 tribunais de contas. Para entender quem fiscaliza o que, é preciso lembrar uma regra central: a competência do Tribunal de Contas é definida pela origem do recurso, e não simplesmente pelo órgão que executa a despesa. O Tribunal de Contas da União fiscaliza recursos públicos federais. Se a União repassa recursos voluntários a um Estado, ao Distrito Federal ou a um município por convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere, a origem do recurso continua sendo federal. Nesse caso, cabe ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a aplicação desses recursos. Exemplo: a União firma convênio com um município para construir uma ponte e transfere recursos federais. Mesmo que o município execute a obra, a origem do dinheiro é federal, de modo que a fiscalização cabe ao Tribunal de Contas da União. Atenção à diferença entre transferência voluntária e transferência obrigatória. Nos fundos de participação dos estados e dos municípios, por exemplo, os valores podem passar pela conta da União, mas pertencem aos estados ou aos municípios. Como a transferência é obrigatória, o recurso não é federal para fins de fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. A competência, nesse caso, será do Tribunal de Contas do ente beneficiário, conforme a estrutura local. O Tribunal de Contas do Distrito Federal fiscaliza recursos distritais e auxilia a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os tribunais de contas dos estados fiscalizam recursos estaduais e, como regra, também recursos municipais. Esse é o modelo adotado na maior parte do país. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina fiscaliza os recursos do Estado de Santa Catarina e, em regra, também os recursos dos municípios catarinenses. Existem 3 estados que possuem Tribunal de Contas dos municípios. São Bahia, Goiás e Pará. O Tribunal de Contas dos municípios é órgão estadual, não órgão municipal. Ele fiscaliza os recursos de todos os municípios daquele estado. Nesses estados, o Tribunal de Contas do Estado fica concentrado nos recursos estaduais, e o Tribunal de Contas dos municípios fica com os recursos municipais. Existem também 2 tribunais de contas municipais propriamente ditos: o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Esses são órgãos municipais, cada um fiscalizando apenas o respectivo município. Eles existem porque já existiam quando a Constituição Federal de 1988 foi promulgada. Transformando a tabela do material em fala contínua, temos o seguinte quadro. O Tribunal de Contas da União é único, fiscaliza recursos federais e auxilia o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas do Distrito Federal é único, fiscaliza recursos distritais e auxilia a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os 26 tribunais de contas dos estados fiscalizam recursos estaduais e, em regra, também municipais, auxiliando a Assembleia Legislativa nos recursos estaduais e as câmaras municipais nos recursos municipais. Os 3 tribunais de contas dos municípios, existentes na Bahia, em Goiás e no Pará, são órgãos estaduais que fiscalizam recursos municipais e auxiliam as câmaras municipais. Os 2 tribunais de contas municipais, existentes nos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, são órgãos municipais que fiscalizam apenas o respectivo município e auxiliam a respectiva Câmara Municipal. Criação e extinção de tribunais de contas municipais e dos municípios. A Constituição Federal de 1988 veda que municípios criem tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Essa vedação está ligada aos órgãos municipais de contas, isto é, órgãos criados por um município para fiscalizar somente aquele município. Por isso, nenhum novo município pode criar seu próprio Tribunal de Contas. Contudo, os 2 tribunais municipais já existentes na promulgação da Constituição Federal de 1988 continuam existindo. São o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo. A vedação constitucional não impede que um Estado crie Tribunal de Contas dos municípios, porque esse é órgão estadual, incumbido de auxiliar as câmaras municipais no controle externo dos municípios daquele Estado. Essa possibilidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 687. Também é possível extinguir Tribunal de Contas dos municípios. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a Constituição Federal de 1988 não proíbe a extinção desses órgãos. O Estado pode optar por concentrar a fiscalização em apenas um Tribunal de Contas estadual, desde que o faça por meio adequado, como emenda à Constituição estadual, e preserve o controle externo. Ponto de prova: Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas Municipal não são a mesma coisa. Tribunal de Contas dos Municípios é órgão estadual e fiscaliza todos os municípios de determinado estado. Tribunal de Contas Municipal é órgão de um município específico e fiscaliza apenas esse município. Não podem ser criados novos tribunais de contas municipais. Estados podem criar tribunais de contas dos municípios. Funções dos tribunais de contas. Visão geral: as funções dos tribunais de contas são classificações doutrinárias das competências constitucionais e legais. Não existe uma única classificação universal. O material adota a classificação que menciona a função fiscalizadora, função consultiva, função informativa, função judicante, função sancionadora, função corretiva, função normativa, função de ouvidoria e função pedagógica. Uma mesma atividade pode se encaixar em mais de uma função. Por exemplo, uma auditoria é manifestação da função fiscalizadora. Se a auditoria identifica irregularidade e gera multa, também haverá função sancionadora. Se gerar determinação de correção, haverá função corretiva.
Se gerar recomendação para melhorar a gestão, haverá função pedagógica. Se influenciar o julgamento de contas, haverá função judicante. Função fiscalizadora. A função fiscalizadora é a mais visível para a sociedade. Consiste em verificar a ocorrência de ilegalidades ou irregularidades por meio de auditorias, inspeções, diligências, levantamentos, acompanhamentos, monitoramentos e outros instrumentos de fiscalização. Essa função se manifesta, por exemplo, no exame para fins de registro dos atos de admissão de pessoal e das concessões iniciais de aposentadoria, reforma e pensão. Também aparece na realização de auditorias e inspeções em órgãos e entidades que administrem recursos públicos. Aparece ainda na fiscalização das contas nacionais de empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, na fiscalização de recursos federais repassados por convênio, na fiscalização de atos e contratos quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, na fiscalização das renúncias de receitas, na fiscalização de parcerias com particulares e na fiscalização do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A essência da fiscalização é confrontar a realidade com um padrão de controle. Em outras palavras, a Corte pergunta: o que foi feito corresponde ao que deveria ter sido feito? Se a resposta for negativa, a fiscalização pode gerar outras consequências, como sanção, determinação, recomendação, representação ou julgamento das contas. Função consultiva. A função consultiva, também chamada de função opinativa ou função de consulta, ocorre quando o Tribunal de Contas emite opiniões técnicas. O exemplo mais clássico é o parecer prévio sobre as contas de governo. No plano federal, o Tribunal de Contas da União aprecia as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República e emite parecer prévio. Quem julga essas contas é o Congresso Nacional. O parecer do tribunal é técnico e não vinculante. Também há parecer prévio sobre contas de governo de território, parecer conclusivo sobre despesas não autorizadas solicitado pela Comissão Mista de Orçamento e resposta à consulta formulada por autoridade competente sobre dúvida relativa à matéria de competência do tribunal. A consulta tem detalhe importante: no âmbito da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, a resposta à consulta possui caráter normativo. Isso significa que, se futuramente aparecer situação concreta semelhante, o tribunal decidirá de acordo com o entendimento firmado na consulta. A divergência doutrinária sobre os atos de registro de pessoal. Parte da doutrina os aproxima da função consultiva, porque o tribunal analisa a legalidade do ato. O material, porém, entende que o enquadramento mais adequado é na função fiscalizatória, pois o ato de registro é considerado ato complexo e o tribunal participa da formação do ato, não sendo meramente consultado. Função judicante. A função judicante, também chamada de função julgadora, jurisdicional ou contenciosa, ocorre quando o Tribunal de Contas julga contas. Atenção ao vocabulário: dizer que há função judicante não significa necessariamente dizer que há jurisdição em sentido próprio. A natureza jurisdicional em sentido estrito é controvertida e, para provas, prevalece que os tribunais de contas não exercem jurisdição própria como o Poder Judiciário. A função judicante aparece no julgamento das contas dos administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. Também aparece no julgamento das contas daqueles que causarem perda, extravio ou outra irregularidade com prejuízo ao erário. Além disso, aparece no julgamento de infrações administrativas contra as leis de finanças públicas, como infrações previstas na Lei nº 10.028, de 2000. A tomada de contas especial ajuda a entender a conexão entre fiscalização e julgamento. Quando há omissão no dever de prestar contas, ausência de comprovação da aplicação de recursos, desfalque, desvio ou ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que cause dano ao erário, a autoridade competente deve instaurar tomada de contas especial depois de esgotadas as medidas administrativas. Na fase interna, predomina a função fiscalizatória, porque se apuram fatos. Na fase externa, perante o Tribunal de Contas, predomina a função judicante, porque as contas serão julgadas. Função sancionadora. A função sancionadora, também chamada de função sancionatória ou punitiva, consiste na aplicação de sanções. A Constituição Federal de 1988 prevê que o Tribunal de Contas pode aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, entre elas multa proporcional ao dano causado ao erário. Exemplos de sanções são multa proporcional ao valor do débito, multa por julgamento de contas irregulares, multa por grave infração à norma, multa por ato ilegítimo ou antieconômico, multa por não atendimento de diligência ou decisão do tribunal, multa por obstrução ao livre exercício de auditorias e inspeções, multa por sonegação de processo, documento ou informação, multa por reincidência no descumprimento de determinação, inabilitação para cargo em comissão ou função de confiança e declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública Federal. A aplicação de sanção exige contraditório e ampla defesa. Esse detalhe é indispensável, pois a FGV pode tentar afirmar que o Tribunal de Contas aplica sanção automaticamente apenas porque houve irregularidade. Isso está errado. Deve haver processo com devido processo legal. Também é importante distinguir sanção de ressarcimento. Quando há dano ao erário, o tribunal determina o ressarcimento integral do prejuízo. Esse ressarcimento não é sanção em sentido estrito. É responsabilidade civil destinada a recompor o patrimônio público. Se alguém causou dano de R$1 milhão, devolver esse valor é recompor o prejuízo, não punir. A punição pode vir, por exemplo, na multa proporcional ao dano. A indisponibilidade de bens e o afastamento temporário do responsável também não são sanções em sentido estrito.
São medidas preventivas ou cautelares destinadas a garantir a apuração, evitar novos danos ou assegurar o ressarcimento. Alguns autores incluem essas medidas na função sancionadora em sentido amplo, mas, tecnicamente, o melhor é distingui-las das sanções propriamente ditas. Função corretiva. A função corretiva consiste em determinar a correção de ilegalidades identificadas. O Tribunal de Contas pode fixar prazo para que o órgão ou entidade adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Também pode expedir determinações de caráter obrigatório e sustar atos irregulares. Atenção para a diferença entre atos e contratos. O Tribunal de Contas tem competência primária para sustar atos irregulares. A sustação de contratos, em primeiro momento, compete ao Congresso Nacional, seguindo o procedimento constitucional. Somente diante da inércia no prazo de 90 dias é que o tribunal poderá decidir a respeito. A recomendação também tem objetivo de melhorar a gestão, mas não tem o mesmo caráter obrigatório da determinação. Por isso, recomendações são mais bem enquadradas na função pedagógica. Função informativa. A função informativa aparece quando o Tribunal de Contas presta informações a outros órgãos ou à sociedade. Entre suas manifestações estão a prestação de informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por suas casas ou por suas comissões sobre fiscalizações, auditorias e inspeções, a representação ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados, e o encaminhamento de relatórios trimestrais e anuais de atividades ao Congresso Nacional. A Lei de Responsabilidade Fiscal também prevê alertas pelos tribunais de contas. Eles devem alertar poderes e órgãos quando verificarem risco de frustração de receita para cumprimento de metas, gastos com pessoal acima de 90% do limite, montantes de dívida, operações de crédito e concessões de garantia acima de 90% do limite, gastos com inativos e pensionistas acima do limite legal, fatos que comprometam custos ou resultados dos programas e indícios de irregularidades na gestão orçamentária. Há ainda informação à Justiça Eleitoral. Os tribunais de contas devem encaminhar relação dos administradores que tiveram contas rejeitadas por irregularidade insanável e decisão irrecorrível do órgão competente, para fins eleitorais. Como órgãos públicos, os tribunais também devem observar a Lei de Acesso à Informação. Isso envolve transparência ativa, com divulgação de informações em portal próprio, e transparência passiva, com resposta a pedidos de informação. Função pedagógica. A função pedagógica ou educativa consiste em orientar e melhorar a gestão pública. Ela aparece em cursos, seminários, cartilhas, manuais, eventos, recomendações e orientações aos jurisdicionados. A auditoria operacional tem forte conexão com a função pedagógica, porque não se limita a apontar irregularidade. Ela busca melhorar o desempenho da administração pública, analisando economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e, em alguns contextos, equidade. Mesmo a sanção possui efeito pedagógico, porque inibe novas infrações. Entretanto, a essência da função pedagógica é orientar, prevenir e aperfeiçoar a gestão. Função normativa. A função normativa ou regulamentar consiste na competência para expedir atos e instruções normativas sobre matérias de atribuição do tribunal e sobre a organização dos processos que devam ser submetidos à corte. Esses atos obrigam os jurisdicionados ao cumprimento, sob pena de responsabilidade. Exemplo, a Constituição impõe o dever de prestar contas. O tribunal pode editar norma explicando como essa prestação deve ser feita, quais documentos devem ser apresentados, qual meio de envio deve ser utilizado, quais prazos devem ser observados e quais responsáveis terão contas julgadas em determinado exercício. Para a prova de controle externo, poder normativo e poder regulamentar do Tribunal de Contas são tratados como expressões relacionadas à competência de disciplinar matérias internas de sua atuação e processos de controle externo. Função de ouvidoria. A função de ouvidoria consiste em receber e processar denúncias e representações. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato pode denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Os órgãos de controle interno também devem representar ao tribunal quando tomarem conhecimento de irregularidade ou ilegalidade. Também podem existir representações relativas a irregularidades em licitações e contratos. Essa função se conecta com a função fiscalizatória. Uma denúncia é recebida pela ouvidoria, mas a apuração pode ocorrer por auditoria, inspeção ou outro instrumento de fiscalização. Natureza jurídica do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é órgão público de natureza administrativa, integrante da administração direta do ente federativo correspondente. Ele não possui personalidade jurídica própria. A personalidade jurídica é do ente que ele integra. Assim, a personalidade jurídica do Tribunal de Contas da União é a da União. A personalidade jurídica dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Tribunais de Contas dos Municípios é a do respectivo Estado. A personalidade jurídica do Tribunal de Contas do Distrito Federal é a do Distrito Federal. A personalidade jurídica dos Tribunais de Contas Municipais do Rio de Janeiro e de São Paulo é a do respectivo município. Como regra, por não terem personalidade jurídica própria, os tribunais de contas não possuem capacidade processual ampla. Quem figura em juízo é o ente federativo. Porém, existe capacidade processual específica para a defesa de prerrogativas constitucionais da própria Corte de Contas. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu essa capacidade em situações nas quais estava em discussão a competência do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas não integra o Poder Judiciário. Apesar de ser chamado de tribunal, ele não é órgão judicial. Suas decisões são administrativas. Ele também não integra o Poder Executivo.
A maior discussão é sobre sua relação com o poder legislativo. Há uma corrente que afirma que o Tribunal de Contas integra o Legislativo, especialmente porque a disciplina constitucional aparece no capítulo do Poder Legislativo, porque o Legislativo é titular do controle externo e porque algumas normas, como a disciplina de teto de gastos, tratam o Tribunal de Contas no âmbito do Legislativo para fins orçamentários. Há outra corrente, predominante em provas de controle externo, que entende que o Tribunal de Contas não compõe o Legislativo. Ele seria órgão constitucional autônomo, de extração constitucional, independente, semelhante ao Ministério Público quanto à autonomia institucional. Para fins de prova, a formulação mais segura é a seguinte: o Tribunal de Contas é órgão administrativo, independente e autônomo. Ele auxilia o Poder Legislativo no controle externo, mas não é subordinado ao Legislativo. A expressão correta da Constituição é que o controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. Isso não significa que o tribunal seja órgão auxiliar subordinado. O Tribunal de Contas possui autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária. Possui iniciativa reservada para leis sobre organização, estrutura interna e funcionamento. Pode fiscalizar todos os poderes, inclusive o legislativo e o judiciário, dentro de suas competências. Não se submete ao Conselho Nacional de Justiça, porque não integra o poder judiciário. Natureza jurídica das decisões dos tribunais de contas. As decisões dos tribunais de contas têm natureza administrativa, porque os tribunais de contas são órgãos administrativos e não órgãos judiciais. Mesmo assim, quando praticadas dentro da competência constitucional e legal, essas decisões têm caráter impositivo e vinculante para a administração pública. O processo perante o Tribunal de Contas também tem natureza administrativa. Alguns autores chamam esses processos de controle externo, que são espécie de processo administrativo com regras próprias. Nessa categoria entram processos de contas, processos de fiscalização, processos de registro de pessoal, denúncias, representações, solicitações do legislativo, consultas e processos normativos. O processo de controle externo deve observar devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Contra decisões do Tribunal de Contas cabem recursos dentro do próprio tribunal, de acordo com sua lei orgânica e regimento interno. Esses recursos têm natureza de apelação administrativa e podem envolver aspectos formais e mérito administrativo da decisão. Depois de esgotados os recursos no Tribunal de Contas, a matéria não pode mais ser discutida na esfera administrativa. Isso é chamado de coisa julgada administrativa ou coisa julgada formal. Porém, as decisões dos tribunais de contas não fazem coisa julgada material, porque podem ser submetidas ao controle do Poder Judiciário. A frase que mais cai é esta: as decisões dos tribunais de contas fazem coisa julgada administrativa ou formal, mas não fazem coisa julgada material. Controle judicial das decisões dos tribunais de contas. As decisões dos tribunais de contas podem ser controladas pelo Poder Judiciário em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Porém, o controle judicial não funciona como recurso administrativo. O Judiciário não julga uma apelação contra o acórdão do Tribunal de Contas. O interessado deve propor ação autônoma, como mandado de segurança ou ação ordinária. Para a corrente majoritária adotada em provas, o Judiciário não pode substituir o mérito da decisão do Tribunal de Contas. Ele pode anular a decisão por vício formal ou ilegalidade manifesta. Exemplos de vícios que podem levar à anulação são ausência de contraditório, ausência de ampla defesa, falta de citação ou notificação, incompetência do órgão julgador, quórum inadequado ou atuação fora da competência da Corte. O Judiciário não deve reformar a decisão para dizer que contas julgadas irregulares passam a ser regulares. Ele pode anular a decisão, determinando que o Tribunal de Contas profira nova decisão sem o vício apontado. Quanto à competência judicial, o mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União é julgado originariamente pelo Supremo Tribunal Federal. O mandado de segurança contra ato de Tribunal de Contas estadual, distrital ou municipal costuma ser julgado pelo respectivo Tribunal de Justiça, conforme o caso e a Constituição local. A ação ordinária contra a decisão do Tribunal de Contas da União tramita na Justiça Federal de primeiro grau. A ação ordinária contra a decisão dos demais tribunais de contas tramita, como regra, na Justiça Estadual. Decisões que imputam débito ou multa. A Constituição Federal de 1988 estabelece que as decisões do Tribunal de Contas de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Isso se aplica ao Tribunal de Contas da União e, por simetria, aos demais tribunais de contas. Título executivo significa que, se o responsável não pagar voluntariamente, a cobrança judicial pode ir diretamente para a fase de execução, sem necessidade de nova fase de conhecimento para discutir a existência do débito. A decisão do Tribunal de Contas tem presunção de liquidez e certeza. Há uma diferença central entre condenar e executar. O Tribunal de Contas condena, imputando débito ou multa. Mas o Tribunal de Contas não executa judicialmente sua própria decisão. A execução cabe ao ente ou entidade beneficiária, por meio de sua procuradoria ou órgão jurídico competente. O Ministério Público Comum não tem legitimidade para executar título oriundo de decisão de Tribunal de Contas. O Ministério Público de Contas também não tem legitimidade para essa execução. O próprio Tribunal de Contas também não executa. Quanto ao débito, a lógica é simples: o valor deve retornar ao patrimônio lesado.
Se o dano foi causado à União, a cobrança cabe à Advocacia Geral da União, normalmente por meio da Procuradoria-Geral da União, e o valor retorna ao Tesouro Nacional ou à entidade federal lessada. Se o dano foi causado a um Estado, a cobrança cabe à Procuradoria Estadual. Se o dano foi causado a um município, a cobrança cabe ao município, por sua procuradoria ou representação jurídica. Se o dano foi causado à entidade com personalidade jurídica própria, como autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista, a execução cabe ao órgão jurídico da própria entidade. Quanto à multa, houve evolução jurisprudencial. O entendimento anterior separava débito e multa, o débito retornava à entidade lessada e a multa iria para o ente ao qual pertencia o Tribunal de Contas. O Supremo Tribunal Federal, porém, no tema 642, definiu que a multa proporcional ao dano segue a sorte do débito. Se o dano foi causado ao município e o Tribunal de Contas Estadual aplicou multa proporcional ao dano, o município é o legitimado para executar tanto o débito quanto a multa proporcional. Já a multa simples, aplicada por descumprimento de normas de direito financeiro ou deveres de colaboração, é executada pelo Estado quando aplicada por Tribunal de Contas Estadual. Em fala simples para memorizar, se há dano mais multa proporcional ao dano, a execução cabe ao ente prejudicado. Se há apenas multa simples aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente municipal por violação de norma financeira ou dever de colaboração, a execução cabe ao Estado. Não é obrigatória a inscrição do título em dívida ativa para executar decisão do Tribunal de Contas. A decisão já possui eficácia de título executivo. A inscrição em dívida ativa pode ocorrer conforme a prática administrativa, mas não é condição essencial para a executividade do acórdão. Prescrição. A prescrição é ponto muito sensível e muito cobrável pela FGV. É preciso separar duas coisas: a pretensão de ressarcimento fundada em ato doloso de improbidade administrativa e a pretensão de ressarcimento fundada em decisão do Tribunal de Contas. O Supremo Tribunal Federal entende que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Esse é o tema 897. Porém, quando o Tribunal de Contas julga contas, ele não julga a pessoa para afirmar que houve ato doloso de improbidade administrativa. Ele realiza julgamento técnico das contas. Por isso, a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível. Esse é o entendimento cobrado na questão da FGV sobre ordenadora de despesas em fundação pública estadual. Também há prescrição da atuação do próprio Tribunal de Contas para responsabilizar agentes. No âmbito federal, o Tribunal de Contas da União passou a aplicar, como parâmetro, prazo de 5 anos, inspirado na Lei nº 9.873, de 1999. O prazo, segundo o entendimento do Tribunal de Contas da União, começa do vencimento do prazo para prestação de contas ou, quando não houver dever de prestar contas, do conhecimento do fato pelo tribunal. Há também prescrição intercorrente de 3 anos quando o processo fica parado sem julgamento ou despacho. O Supremo Tribunal Federal admite que os entes federativos editem normas sobre prescrição e decadência aplicáveis a seus tribunais de contas, observadas as balizas constitucionais. O tema possui particularidades e ainda gera debates. Para a prova objetiva, o aluno deve guardar: a decisão do Tribunal de Contas que imputa débito é título executivo, mas sua execução é prescritível. E a pretensão de responsabilização perante a Corte de Contas também se submete a prazos prescricionais. Natureza da fiscalização: fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. A Constituição Federal de 1988 prevê 5 naturezas de fiscalização, que podem ser memorizadas pela expressão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. A fiscalização financeira controla a arrecadação de receitas e a realização de despesas. Ela verifica, por exemplo, se a receita foi arrecadada corretamente e se a despesa passou pelas fases adequadas, como empenho, liquidação e pagamento. A fiscalização orçamentária acompanha a execução do orçamento. Ela verifica se a despesa foi autorizada na lei orçamentária, se os créditos foram observados, se a previsão de receitas está se concretizando e se os registros orçamentários estão adequados. A fiscalização contábil analisa registros, documentos, balanços e demonstrações contábeis, verificando se refletem corretamente as variações patrimoniais e financeiras. Por exemplo, se houve saída de dinheiro para comprar um bem, a contabilidade deve registrar a saída financeira e a entrada patrimonial. A fiscalização operacional avalia desempenho. Ela examina economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e, em certos casos, equidade. É a fiscalização ligada à auditoria operacional e ao controle de performance, buscando aperfeiçoar a gestão pública. A fiscalização patrimonial verifica a guarda, conservação, existência, controle, catalogação e uso dos bens públicos, móveis e imóveis. Não basta controlar a compra do bem, é preciso controlar se o bem existe, se está conservado e se está sendo usado de modo adequado. Aspectos da fiscalização: legalidade, legitimidade, economicidade, subvenções e renúncia de receitas. A fiscalização constitucional incide sobre 5 aspectos centrais. O primeiro aspecto é a legalidade. O administrador público só pode agir conforme a lei autoriza ou determina. O Tribunal de Contas verifica se atos, contratos, despesas, receitas e procedimentos estão conformes à legislação. O segundo aspecto é a legitimidade. A legitimidade é mais ampla que a legalidade estrita.
Um ato legítimo deve cumprir a lei, mas também atender aos princípios administrativos e ao interesse público. Inclui moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade e finalidade pública. O terceiro aspecto é a economicidade. Economicidade significa minimizar custos sem comprometer os padrões de qualidade. Não é simplesmente comprar o mais barato. É obter a melhor relação entre custo e qualidade adequada. Por isso, o Tribunal de Contas pode controlar atos antieconômicos, mas esse controle de mérito é limitado. A Corte não pode substituir a escolha legítima do gestor quando houver opções razoáveis dentro da conveniência e oportunidade administrativa. O quarto aspecto é a aplicação de subvenções. Subvenções são transferências destinadas a cobrir despesas de custeio de entidades beneficiadas. Podem ser sociais, quando destinadas a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, ou econômicas, quando destinadas a empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Quem recebe subvenção deve prestar contas. O quinto aspecto é a renúncia de receitas. Renúncia de receita envolve políticas de isenções, anistias, remissões, subsídios, créditos presumidos, isenções não gerais, alterações de alíquota e modificações de base de cálculo que geram tratamento diferenciado. A renúncia pode buscar desenvolvimento econômico, geração de empregos ou incentivo a setor específico, mas precisa ser controlada porque pode esconder favorecimento indevido. Indicadores de desempenho. Economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. A FGV pode cobrar a diferença entre economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Esses conceitos aparecem principalmente em auditorias operacionais. Economicidade é minimizar custos dos recursos utilizados, sem comprometer a qualidade. A pergunta é: foi gasto o mínimo necessário para obter o padrão adequado? Eficiência é a relação entre produtos gerados e insumos empregados. A ideia é produzir mais ou melhor com menos recursos, mantendo qualidade. A pergunta é: o processo transformou insumos em produtos de modo adequado? Eficácia é o grau de alcance das metas programadas em determinado período. A pergunta é: as metas previstas foram cumpridas? Efetividade é o alcance dos resultados pretendidos no médio e no longo prazo, especialmente o impacto sobre a população-alvo. A pergunta é: a política pública mudou a realidade que pretendia mudar? Exemplo para memorizar: uma prefeitura constrói 3 escolas informatizadas com custo abaixo do previsto. Isso indica economicidade. Se utilizou bem os insumos e gerou as escolas com boa relação entre recursos e produtos, houve eficiência. Se concluiu as 3 escolas no prazo e conforme as metas, houve eficácia. Se, depois disso, a evasão escolar diminuiu e o desempenho dos alunos melhorou, houve efetividade. Como a FGV transforma essa matéria em questões? A FGV tende a cobrar menos decoreba isolada e mais aplicação em contexto. Quando aparecer órgão estadual, pense em simetria. Congresso Nacional vira Assembleia Legislativa. Tribunal de Contas da União vira Tribunal de Contas do Estado. Controle Externo Federal vira Controle Externo Estadual. Quando a questão falar em jurisdição una, lembre que o Brasil não adota contencioso administrativo francês. Decisão administrativa não impede controle judicial. Mas cuidado com as exceções de prévio requerimento ou esgotamento administrativo. Quando a questão falar que o Tribunal de Contas julga pessoas ou declara improbidade dolosa, desconfie. O Tribunal de Contas julga contas. Ele pode imputar débito, aplicar multa e formar título executivo, mas não julga ação de improbidade administrativa. Quando a questão falar que o Tribunal de Contas executa sua própria decisão, marque errado. Quem executa é a Procuradoria ou órgão jurídico do ente ou entidade beneficiária. Quando a questão falar que o Ministério Público executa a título de Tribunal de Contas, marque errado, salvo se houver alguma formulação muito específica fora do padrão. O entendimento cobrado é que nem Ministério Público Comum, nem Ministério Público de Contas, nem o próprio Tribunal de Contas executam. A execução cabe ao ente ou entidade beneficiária. Quando a questão falar que os tribunais de contas são subordinados ao Legislativo, marque errado. Eles auxiliam o Legislativo, mas não são subordinados. Têm competências próprias e autonomia. Quando a questão falar que Tribunal de Contas Municipal pode ser criado por qualquer município, marque errado. A Constituição Federal de 1988 veda a criação de novos órgãos municipais de contas. Mas se a questão falar em Tribunal de Contas dos Municípios, criado por Estado para fiscalizar todos os municípios, a criação é possível. Quando a questão falar que o controle externo se limita à legalidade, marque errado. O controle alcança legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Também alcança fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Quando a questão falar que economicidade é apenas menor preço, marque errado. Economicidade é minimização de custos sem comprometer qualidade. Modelo mental final para revisão antes da prova. O controle externo, no Brasil, é titularizado pelo Poder Legislativo, com auxílio técnico dos Tribunais de Contas. Na União, o titular é o Congresso Nacional e o órgão técnico é o Tribunal de Contas da União. Nos estados, o titular é a Assembleia Legislativa e o órgão técnico é o Tribunal de Contas do Estado. No Distrito Federal, o titular é a Câmara Legislativa do Distrito Federal e o órgão técnico é o Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Nos municípios, o titular é sempre a Câmara Municipal, com auxílio do Tribunal de Contas competente, que pode ser o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas dos Municípios ou, nos casos do Rio de Janeiro e de São Paulo, o Tribunal de Contas Municipal. O Brasil adota a jurisdição una. O sistema francês de contencioso administrativo não foi adotado. Decisão administrativa não faz coisa julgada material. Em regra, a via judicial independe da via administrativa, mas há exceções, como justiça desportiva, reclamação por súmula vinculante contra ato administrativo, habeas data, benefício previdenciário e seguro DP-VAT. Os tribunais de contas exercem múltiplas funções. Fiscalizam, consultam, julgam contas, sancionam, corrigem, informam, orientam, normatizam e recebem denúncias. Essas funções podem se sobrepor. A natureza do Tribunal de Contas é administrativa. Ele não integra o Poder Judiciário. Predomina que não é subordinado ao Legislativo e que possui autonomia. Suas decisões são administrativas, mas vinculantes dentro de sua competência. As decisões dos tribunais de contas fazem coisa julgada formal ou administrativa, mas não coisa julgada material podem ser controladas pelo Judiciário por ação autônoma, especialmente por vício formal ou ilegalidade manifesta. O Judiciário pode anular, mas não substituir o mérito técnico da Corte de Contas. As decisões que imputam débito ou multa são títulos executivos. O Tribunal de Contas condena, mas não executa. A execução cabe ao ente ou entidade beneficiária, por meio da Procuradoria ou órgão jurídico próprio. O Ministério Público e o Ministério Público de Contas não executam essas decisões. A pretensão de ressarcimento fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível. O Tribunal de Contas julga contas, não pessoas por ato doloso de improbidade administrativa. Esse é um dos pontos mais importantes para a FGV. A fiscalização constitucional é contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Ela incide sobre legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. A auditoria operacional avalia desempenho e exige distinguir economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Fechamento em estilo de aula. Se eu tivesse que resumir toda a aula em uma frase para a prova, eu diria o seguinte: o Tribunal de Contas é órgão administrativo, autônomo e técnico, que auxilia o Legislativo no controle externo, exercendo competências próprias de fiscalização, julgamento de contas, aplicação de sanções, correção, informação, consulta, normatização, pedagogia e ouvidoria. Suas decisões vinculam a administração e podem formar título executivo, mas não fazem coisa julgada material, não são executadas pelo próprio tribunal e se submetem ao controle judicial limitado a vícios formais e ilegalidade manifesta. Para a FGV, a atenção deve ficar concentrada nas pegadinhas. Titular do controle externo é o Legislativo, não o Tribunal de Contas. O Tribunal auxilia, mas não é subordinado. O Brasil adota a jurisdição una, mas há exceções de prévio requerimento ou esgotamento administrativo. Tribunal de Contas julga contas, não improbidade dolosa. Decisão de Tribunal de Contas é título executivo, mas sua execução é prescritível e cabe à Procuradoria competente. E novos tribunais de contas municipais não podem ser criados, embora estados possam instituir tribunais de contas dos municípios.